Olá, seja bem-vindo ao canal EBD e Você, um canal feito para você. Hoje nós vamos estudar a segunda lição do Juvenis, cuja temática do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Lição de número 2. O título da nossa lição de hoje, meus queridos, é Conhecendo Jesus de Nazaré. Então, vamos conhecer aquele que morreu por nós, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e por que ele é chamado de Jesus de Nazaré. Eu posso adiantar a você logo de que na época de Jesus, os nomes eram dados às pessoas não conforme nós damos os nomes hoje. Hoje o nome é dado pela família. Naquela época não, as pessoas recebiam um nome que identificasse a região ou a cidade de onde seria a sua origem, de onde elas provinham. Então por isso que o nome é Jesus de Nazaré, o nome de Jesus. Por quê? Porque ele era da cidade de Nazaré. Ainda que não tenha nascido lá necessariamente, entretanto ele passou toda a sua infância até começar o seu ministério em Nazaré, que mais parecia uma vila do que propriamente uma cidade. Ele nasceu em Belém, que era a cidade de Davi, para se cumprir as profecias bíblicas. Quando começou o seu ministério, ele se mudou para a cidade de Cafarnaum, ali às margens do mar da Galileia. Então Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e quando começou o seu ministério terreno, ele mudou-se para a cidade de Cafarnaum. Entendido isso? Então vamos entender também outra coisa. A lição ela é dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico é o verbo se fez carne. O segundo tópico é ele habitou entre nós. Nós vamos entender essas duas coisas, porque o verbo se fez carne e como ele viveu entre nós. O terceiro tópico é Jesus, o Filho de Deus. E o quarto tópico é você é um filho de Deus? Então vamos começar. A lição está baseada no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1 e o versículo de 1 ao 8. Tópico 1. E o verbo se fez carne. Essa expressão ela é tirada do primeiro capítulo de João, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, basicamente, esse versículo é o que permeia os 3 primeiros tópicos da nossa lição. O primeiro tópico, que fala o verbo se fez carne, vamos entender isso. Por que Jesus é chamado de o verbo de Deus? Isso é facilmente entendido quando nós nos lembramos das aulas de língua portuguesa. Inclusive o comentarista usa essa ilustração que eu achei muito boa. Jesus é o verbo de Deus por 2 motivos. Primeiro, porque ele é aquele que executa a ação do Pai. Então veja, e o verbo se fez carne. Por que Jesus é chamado de o verbo de Deus? Para nós entendermos isso, nós temos que primeiro começar a entender e nos lembrar das nossas aulas de língua portuguesa, quando a professora dizia que, ou o professor, dizia que o verbo é aquela palavra, aquele termo que exprime uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Então isso é um verbo. Mas vamos pegar esse primeiro conceito que fala da ação. Veja, Jesus é chamado de o verbo de Deus porque ele executa as ações determinadas pelo Pai. O Pai fala e o Filho executa. Foi assim no plano da salvação. Foi assim também na criação de todas as coisas. No início, quando Gênesis diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse Deus ali, nós vamos entender a partir do que a Bíblia fala como um todo, de que esse Deus é um Deus trino, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Não é 3 deuses, e nem um Deus que se multiforma ou que se transforma em pessoas diferentes. Não é isso. Mas é um Deus que subsiste entre 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós vamos entrar nesse assunto agora, porque não é o tema da nossa lição. Mas é só para nós termos esse primeiro embasamento, essa primeira noção da ideia de o verbo se fez carne. Jesus é chamado de o verbo de Deus, como eu disse agora há pouco, voltando para a ideia da palavra que exprime ação, é porque a ordem para a criação de todo o universo parte do Pai.
mas quem executa essa ação é Jesus. E o Espírito Santo faz com que as coisas se concretizem de fato. Então veja, o Pai determina, o Filho executa e o Espírito Santo dá vida. Tudo bem? Então por isso que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Outra coisa que nos faz entender por que Jesus é chamado de o Verbo, porque ele é a palavra de Deus encarnada. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para aquilo que os evangelhos nos apresentam, e olhamos para toda a escritura de como Deus determina que os homens vivam, nós vamos ver que Jesus foi a única pessoa que cumpriu essa palavra cabalmente. Tanto prova que ele cumpriu toda a lei judaica. Por isso ele se tornou o justo, o homem justo. Veja, uma vez em que não há discrepância entre a vida de Jesus e a palavra de Deus, então, nesse sentido, ele também pode ser chamado de o Verbo, porque ele é a palavra de Deus viva. Outra coisa que nos faz entender é que no plano da salvação há uma ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, do mesmo jeito que foi para criar todas as coisas. O plano é do Pai, mas quem executa a ação, a execução é de Jesus na cruz. E o Espírito Santo aplica na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Então veja como Jesus, nesse sentido, é que o nosso comentarista nos traz a ideia que a Bíblia também nos apresenta de Jesus, o Verbo. E esse Verbo se fez carne. A expressão é que essa palavra de Deus viva encarnou, se tornou homem. Mas por que ele se tornou homem? Primeiro que ele se tornou homem foi para cumprir o propósito de Deus, de morrer na cruz e pagar o resgate pela nossa vida, pagar a pena ou a sentença que nós merecíamos, ele recebeu para que nós pudéssemos hoje ter vida. Então veja que toda essa ação é o Cristo que executa. Então por causa disso é que Jesus é chamado de o Verbo de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Deus queria salvar o homem, Deus planejou, Deus falou, Deus determinou, mas quem executou foi o Filho. E esse Filho, para que ele pudesse realizar essa execução, ele teve que se tornar homem, como um de nós. Pelo simples motivo, quem havia pecado, ou quem pecou, foi o homem. Ele estava sentenciado à perdição eterna. Contudo, Deus nos amou de uma tal maneira, como disse João no capítulo 3, do versículo 16, que expressa que é o versículo temático da Bíblia, que é o versículo que expõe o tema da Bíblia, porque o tema da Bíblia é o plano de Deus para a salvação da humanidade. E, obviamente, a salvação do homem. E o versículo que mais exprime essa salvação em termos da divindade, por que Deus resolveu salvar o homem? Simplesmente porque ele nos amou. Ele amou a sua criação. E não poderia permitir que a sua criação se perdesse na eternidade. Então, ele planejou e Jesus executou na cruz do Calvário, e assim Deus pôde concretizar o seu plano de nos salvar. E hoje somos salvos na pessoa de Jesus por causa da obra executada por Jesus. Então, o Verbo teve que se fazer carne. Por quê? Porque o capítulo 3, o versículo 10 da carta de Paulo aos Romanos, vem nos dizer que não havia na terra uma pessoa justa. O texto diz que não havia um justo sequer, não havia um homem que nunca havia pecado. Não havia um homem que pudesse resgatar outro homem, ou cumprir o propósito de Deus. Veja, Jesus encarnou, viveu como homem justo, foi à cruz, recebeu a sentença que era para nós recebermos, e como ele recebeu essa sentença, então Deus agora pode olhar para nós e nos perdoar. Porque a ofensa pelos nossos pecados já foi paga por Jesus na cruz. E agora Deus pode perdoar o homem. E aí a única exigência de Deus para esse perdão é que o homem se reconheça como pecador e creia no sacrifício de Jesus e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isto é suficiente. O tópico 2 diz: ele habitou entre nós. Jesus, quando viveu entre nós, ele veio nos mostrar uma coisa extremamente interessante. Ele veio nos mostrar como é que o homem deve viver para Deus, ou como é que o homem deve viver diante de Deus.
Então, quando olhamos para a vida de Jesus, que habitou entre nós, que caminhou entre os homens, que pisou nesta terra, neste mundo criado por Ele mesmo, né? E Ele encarnou para fazer parte da história humana e para nos garantir a salvação através do seu sacrifício. E nesse sentido, João diz, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tente imaginar o que foi ver Jesus executando todos aqueles milagres, realizando toda aquela obra, ensinando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, os líderes religiosos mandaram soldados para prender Jesus no templo. E os soldados chegaram lá e quando viram Jesus ensinando acerca do reino de Deus, eles voltaram perplexos, surpresos, espantados, extasiados, né? De forma que aqueles que lhes haviam dado ordem de prender Jesus, perguntaram a eles na sua volta, vocês não prenderam eles? E a resposta deles foi simplesmente, nunca vimos alguém falar como aquele homem. Então, Jesus foi aquele que viveu como homem para pagar o preço dos nossos pecados. Como homem, foi à cruz e realizou essa obra maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria saber que nós temos hoje a oportunidade de receber esse Jesus em nossa vida e de escaparmos do juízo eterno. Entretanto, todo aquele que recusar esse sacrifício, que não crer em Jesus, que se recusar a viver diante de Deus conforme a sua palavra nos determina, certamente o seu destino é a perdição eterna. Mas Deus não quer isso para nós, por isso enviou seu Filho. Jesus encarnou, Jesus habitou entre nós e realizou obras potentosas da parte de Deus. O tópico 3 é Jesus, o Filho de Deus. Veja, Jesus foi aquele que viveu conforme os ditames divinos. Ele é o Filho obediente do Pai. E Jesus é Filho de Deus por dois motivos. Primeiro, porque ele é também Deus. Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Deus Filho. Mas quando ele encarnou, que andou entre nós, ele entrou numa condição de filho, ele se submeteu a essa condição. Ele mesmo chamava a Deus Pai de Pai. Ele por muitas vezes, né, quando orava, fazia questão de dizer meu Pai, para mostrar uma relação íntima, que ele era da mesma natureza, de que ele era um filho obediente em todos os aspectos, que fazia justo ser chamado de Filho de Deus. Então veja, ele é filho, mas também é Deus, é da mesma essência do Pai. Por isso ele chamava ao Senhor, Deus de todo o universo, de Pai. Amém? Então, nesse sentido é que o escritor vem nos falar de Jesus como Filho de Deus. O quarto tópico é uma pergunta. Você também é filho de Deus? Como é que nós nos tornamos filho de Deus? Porque há um pensamento comum que assevera que todas as pessoas que nascem são filhos de Deus. Porque temos um único Pai, um único... Não, o que a Bíblia nos diz não é exatamente assim. O que a Bíblia diz é que todos nós somos criação de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós somos obra de Deus. Mas o ser filho está condicionado ou relacionado ao fato de que a vida seja entregue a Jesus, de que se creia no sacrifício de Jesus. Por isso que o versículo 12 do primeiro capítulo do Evangelho de João nos diz lá que Jesus veio para os seus, que são os judeus, mas os seus não o receberam, rejeitaram Jesus. Mas João complementa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Quer dizer, os que crêem no seu nome, ele ainda faz esse acréscimo lá para deixar bem claro que a condição de filho de Deus está relacionado à fé em Jesus, a aceitar o sacrifício do Senhor, a crer nesse sacrifício, a receber esse sacrifício em sua vida e assim entregar a sua vida a Jesus de Nazaré. Então, filho
do ponto de vista bíblico, não discriminando ninguém, mas é partindo daquilo que as Escrituras nos apresentam. Filho é somente aquele que crê em Jesus e vive conforme a palavra de Deus. Você vive assim? Se você vive assim, eu quero dizer que você é filho de Deus. Se você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe dar uma boa notícia. Você é filho de Deus. Quem garante isso são as Escrituras. Inclusive, o próprio Jesus nos aconselhou, quando nós orarmos a Deus, nós orarmos a Ele como Pai. Porque nós somos os seus filhos. Filhos por quê? Filhos porque aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Filhos por quê? Porque cremos no seu sacrifício. Filhos por quê? Porque nós cremos que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E por causa disso nós recebemos o perdão de Deus. Fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo. Veja, antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, antes de crermos no sacrifício de Jesus, nós éramos simplesmente criatura. E a Bíblia nos fala ainda mais, diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos do lado oposto de Deus. Mas a partir do sacrifício do Cristo, nós passamos a estar reconciliados com Deus. Porque na cruz, a Bíblia diz que Deus reconciliou o mundo consigo, mostrando que o mundo agora, os homens poderiam receber o perdão dos seus pecados. Mas aqueles que creram no seu sacrifício, isso de fato se efetivou. Veja, o sacrifício foi feito, o preço foi pago, o resgate foi pago. Mas receber o resgate, ou esse sacrifício, ou o benefício dessa obra na cruz, está relacionado a nós crermos no sacrifício dele, entregarmos a nossa vida a ele e vivermos conforme a sua palavra. Então, esse é o tema da nossa lição, esse Jesus maravilhoso, chamado Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e depois passou a morar em Cafarnaum quando começou o seu ministério. E esse Jesus, que é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que viveu de acordo com a palavra de Deus e cumpriu ela em todos os seus detalhes. Esse Verbo de Deus, essa palavra de Deus encarnou, habitou entre nós e ele foi reconhecido como o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos o que os homens pensavam dele, Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Esse é o tema da nossa lição. Espero ter ajudado você. Eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um like no canal. Tudo bem que isso nos ajuda e aí nos incentiva a fazer outros vídeos que possam colaborar com a sua aula. Deus abençoe você, em nome de Jesus.